Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. No dia de hoje, nós leremos no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 42, que diz assim: Depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam para o lado norte, opostas ao edifício na área separada. Esse edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e a largura era de 25 metros. De um lado, dava para a área de 10 metros, que pertencia ao átrio interior, e do outro lado, dava para o pavimento, que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente a outra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura, do lado de dentro e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiravam mais espaço destas do que de debaixo das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras. E esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros, e eis que tinha diante do templo a extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, no lado sul, diante do edifício, na área separada, havia também câmaras e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte e o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo, como as entradas das câmaras do lado norte. Assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu o lado norte e deu 250 metros. Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu, deu 250 metros. Assim ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer a separação entre o santo e o profano. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por mais essa porção da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós nos achegamos diante de Ti e o fazemos com muita alegria no coração, com muito respeito, com muita reverência, mas com muita alegria. Te louvamos, te bendizemos, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. Tu és o nosso Pai, mas também Tu és o nosso Criador. Tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas. Te louvamos, porque em tudo o Senhor demonstra sabedoria, conhecimento, poder. Tu és o único Deus santo e verdadeiro. Tu és o onipotente, o onipresente, o onisciente. Tu és o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Davi, o nosso Deus. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te louvamos por mais um dia de vida,
mais a oportunidade que temos de viver para a tua glória, para proclamar as boas novas de salvação e para viver uma vida digna de um filho do Rei. Somos gratos ao Senhor pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor de uma maneira muito especial pela vida eterna que temos em Cristo Jesus. E porque em Ti nós podemos confiar e esperar. Te louvamos pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos ancestrais, pela nossa descendência, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Te clamamos ao Senhor que faça de cada um dos nossos lares um local de refúgio, de paz, de consolo, de comunhão, de perdão, de reconciliação. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para sermos melhores pais, melhores filhos, melhores sogros, melhores genros, melhor esposo, melhor esposa, que possamos, orientados pelo Senhor e pela tua palavra, ser melhor cidadão e principalmente ser melhor membro da nossa casa e da nossa família. Que assim como o Senhor prometeu em Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, clamamos que as nossas casas e as nossas famílias sejam benditas no Senhor e que o Senhor nos dê sabedoria para cultivarmos um relacionamento saudável com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos conhecidos e até mesmo os desconhecidos. Que possamos aprender do Senhor e caminhar nesta direção. Clamamos ao Senhor nesta manhã pelos enfermos, são muitos os enfermos, pessoas que estão necessitadas de uma intervenção sobrenatural do Senhor na área da saúde. Cremos que o Senhor é o Deus que cura, que restaura. O Senhor nos fez e o Senhor conhece muito bem o nosso organismo, muito melhor do que qualquer médico, do que qualquer especialista. Por isso, clamamos ao Senhor que traga cura. Cura o câncer, cura a AIDS, cura a Covid-19, a chikungunya, a influenza. Cura, Senhor, as doenças autoimunes, o lúpus, o vitiligo. Cura os problemas cardíacos, problemas pulmonares, respiratórios, pressão alta, pressão baixa. Cura a esclerose múltipla. Cura essas doenças estranhas que têm surgido, doenças tão devastadoras, que o Senhor fortaleça aqueles que estão lutando contra diagnósticos contrários. Clamo também que o Senhor traga conforto e consolo para aqueles que estão em luto. Que o conforto e o consolo do Senhor venha sobre cada um deles. Cura aqueles que estão com a alma ferida, pessoas que sofrem transtornos, que sofrem pressão, pessoas que têm uma consciência confusa, que o Senhor traga clareza, traga paz, traga tranquilidade, traga conforto. Aquilo que a ciência chama de transtorno, que o Senhor traga paz e coloque em equilíbrio. Clamo, Senhor, para que o Senhor fortaleça cada um e se revele como Deus Salvador, o curador. Clamo pela tua igreja, dá crescimento à tua igreja, fortalece a tua igreja, traga a tua igreja de volta para os princípios do Evangelho, para a simplicidade do Evangelho, para a pregação da palavra do Senhor. Dá-nos entendimento do Evangelho, entendimento de envolvermos com a tua igreja, de participarmos ativamente, de fazermos parte do teu corpo, do entendimento do privilégio que é participar do teu reino, que o privilégio que é ofertar, dizimar e viver efetivamente a vida no teu reino. Que assim seja, para a honra, glória e louvor do teu nome. É assim que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.